Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui nesse encontro da Sobrice. E, inicialmente, eu queria agradecer à empresa Amica por patrocinar esse nosso encontro, dar as boas-vindas a essa empresa no nosso mercado. Acho que é mais um produto que está aqui. Acho que quanto mais a gente tiver, vai aumentar essa concorrência e trazer novas tecnologias. Acho que só engrandece aí o universo da radiologia intervencionista no nosso país. Hoje a gente vai ter o prazer de discutir aqui a experiência do Dr. Hamed. O Dr. Hamed é um médico do Beth Israel em Boston, e a experiência inicial que nós tivemos aqui com os casos utilizando essa tecnologia da Amica. Então, eu queria convidar o Dr. Hamed para ser o primeiro speaker e falar para nós um pouco da experiência dele aí em ablação usando a tecnologia Amica. Seja bem-vindo. Welcome, Hamed. It's a pleasure to have you here. And the show is yours. Oh, thank you. Perfect. And can everyone hear me well? Yeah. So I'm going to be showing some cases. I want to thank the organizing committee and Amica for inviting me. I had the pleasure of speaking earlier this year in Sobrice, and I'm happy to see people again to talk about interventional oncology. So I'm just going to talk a little bit about some cases and show some case examples. I think quickly, just so I can maybe set the stage of my own experience and how we practice, walk through a few steps that I think will maybe explain how we do things in some of the cases I show. We generally do all of our ablation procedures here with anesthesia. We use CT fluoroscopy, and ultrasound together, often with CT contrast or ultrasound contrast. Not often as much with needle navigation, though we have some of those technologies available as well. And when it comes to ablation devices, we perform thermal ablation generally with an Amica system. I've been using it for 5 years, and we have a system that has both microwave and RFA in it, and we use it in different indications, as I said. We also use cryoablation, but today I'll be showing predominantly liver cases where we use microwave ablation. And then most of our patients go home the same day. So just from an operational perspective, almost all of them are done as an outpatient. They're monitored for a few hours, and we follow up by phone call and visit. So that might influence some of the techniques and other things that we do. And then when we talk about liver ablation specifically, generally we're ablating tumors that are less than 3 centimeters. If they're more than 3 centimeters, we might use combination techniques. We're often using ultrasound-guided needle placement. I'll talk about some probe and power selection, and then may use overlapping ablations, other types of techniques. I'll show some examples of all of these things, including kind of contrast application as well during ablation, and thinking about how we might ablate multiple lesions in any given setting. So to jump to cases, I'll show sort of, this is I think the first case is a relatively standard case. I'm sure many people in the webinar and on the panel have seen this sort of case. It's, you know, a patient with hepatitis C cirrhosis, a 2.5 centimeter HCC in the right hepatic lobe. We can see on a T2 MRI and different phases of contrast, this target lesion. So I think the first question that I often get asked when I'm doing ablation, particularly with any devices, how does one think about ablation's device settings? And I'm sort of thinking about it in the context of we want to ablate the entire tumor plus a 10 millimeter margin. So something like a 2.5 centimeter tumor now needs about a 4 centimeter ablation zone. And then often we're using recommendations based on the device, and there are different levels of evidence that every device has. I generally rank clinical data better than in vivo data, better than ex vivo data. And that's important as one is learning how to use a device well, is to understand how to get to a predictable ablation zone. I think that's a critical thing to successful ablation. This is actually some work that we've done, I had done with this device well before I actually even started using the device. But I think it highlights in microwave ablation that actually traditionally what we used to think was in a normal ex vivo liver on a table, you get the biggest ablation zone, and then you get less with in vivo, and then you get less with other types of things. And actually microwave has a different interaction because it's interacting with the water content of the tissue and also blood flow. So it just shows that you may get larger ablation zones in some situations that you would traditionally have thought you were getting a smaller ablation zone. And so that's an important thing. This is true for all devices.
I think one of the nice things about some of this is that this work has been done and studied as well from the Italian group and colleagues. And so these are some of their examples of systems, some of their own data that I sometimes use as a guide, particularly when I was starting out, to understand how I should sort of think about picking device settings to make sure that I got the tumor plus the margin, which is critical. I sort of hone in on a 60-watt sort of setting. I'll show examples of that, but usually picking set times, not really picking a lot of different wattages and not a lot of different times, so that you can really get the sense of reproducibility. In recent years, they've collected a lot of in vivo clinical data, some of which I think some of my own data is, I think, embedded in this, but it really highlights sort of some of the real world data that can help influence or help an operator pick and settings on a device that can achieve uniform ablation. So if we follow this case through, again, usually I use ultrasound for real-time probe placement. We can see that here. I picked in this particular case an 80-watt for 10 minutes as well. And then usually I personally monitor the ablation under ultrasound until the gas kind of encompasses the target tumor. That gives me an idea of an endpoint that kind of validates what I'm selecting, but also looking to see whether the gas tracks in unexpected locations. If we see gas in veins, that's normal, and then often tract ablate and then perform some follow-up imaging as well. We can see the gas forming there. And this is an example. Generally, in all cases, because we're doing it in a CT scan machine as well, we give contrast, and I usually do a protocol of a half dose contrast, so 70 cc's, and get imaging in an arterial and portal phase. And this gives you a sense of what the ablation zone is. You see a tiny linear hyperemia on both the early and the later phase. The benefit of this particular approach is that if I feel that I have not covered the target lesion, I can re-ablate and then give another dose of contrast up to 2 or 3 times. That way, at the end of the case, I have an idea of a margin confirmation using contrast. And so that tends to work quite well in most patients. And this is, follow-up imaging in this particular individual. After each case, I sort of put together just a few questions for the panel to talk about. To understand technique that's used here, and would be happy to hear from everyone in terms of the types of imaging modality that they commonly use. If they're using devices, how do they think about picking ablation settings, and intra-procedural, post-procedure assessment? Are there different techniques that others use as well? So I'll open it up for just a moment and let others weigh in. Do you finish your talk, or you have more cases? I have more cases, so I can keep going if you want. Yes. Yeah, perfect. Okay. So, so to show another case, this is a patient who has not HCC this time; it's colorectal liver metastases. Has had multiple prior treatments, prior ablation, prior resection, chemotherapy, and now has a growing 2.5 centimeter segment 7 metastases. Again, we tend to be ablating lesions that are under 3 centimeters based on general experience with that. You can see here on various phases of MRI imaging, T2 diffusion weighted imaging, contrast enhanced imaging. We see this lesion. We did an initial procedural CT. You can see actually that there's some calcification. These are mets that have calcified or mucinous producing as well. So we can see that on a non-contrast CT. In those instances, we might use CT guidance because the lesion is easily and accessibly visible. And this is what that looks like. With this particular needle, it's important to know where the center of the ablation zone is or how to position the needle. And this particular gap here is what's called the choke point. It's sort of the center of the ablation zone. And so you want the maximum ablation zone will be kind of in and around that particular level. And so we sort of use CT guidance. You can see here, came in an intercostal approach, did the ablation, and gave one initial dose of contrast. And you can see that we see the ablation zone nicely.
often if we're thinking that we may need to reposition the needle or confirm where we are, we just leave the needle in and do the CT, and you can actually still see quite a good response. And we can see here that actually probably did not get a complete nice margin there. And then more inferiorly, we can see that there's still some residual tumor as well. And so this is where we would do or did overlapping ablations. And so repositioned first medially, did another ablation, and then using the same needle path, repositioned inferiorly as well. And you can see here that now we have a much wider ablation margin. That was the original lesion. And we're aiming to get 5 to 10 millimeters, ideally 10 millimeters for metastases as well. If we go on, sorry. So, you prefer to discuss each case or after? As the panel likes, or wherever they would like to offer, different alternative techniques, critiques. I'm open to anything. So no, I think let's go in each case. For example, here, Ahmed, I think we do in our service the same mindset of margin. I think this is if you want to get good results, this is tremendously necessary to. First, we prefer to use CT and ultrasound. Ultrasound sometimes to positioning, but CT to confirm, particularly in microwave, because of the shock zone. I think is very important. And another thing is that we changed more recently is to use more, as you mentioned, 1, 2, or 3 times contrast media to check the ablation zone. Initially in my practice, I just use it once, and then we move, because I think it's really important to be sure the amount of ablation you produce and where it's located in relation to the tumor. So I think we have to stress this if you want good results right now in an ablation scenario. I get open to the others to comment. I actually found very interesting that you left the needle in place. Pessoal, deixa eu só, desculpa, Zé, é que se vocês quiserem falar em português, a gente tem uma tradução simultânea, a gente tem um tradutor aqui. Então, idealmente, vocês falam em português, o Dr. Ahmed, ele entende tudo porque está sendo traduzido, e as outras pessoas vão entender em português. Acho que fica melhor dessa forma. Tá bem. O que eu ia dizer é que eu achei interessante que ele deixa a agulha exatamente no lugar que ele fez a ablação e injeta contraste durante o procedimento. Eu costumo retrair um pouquinho a agulha. Algumas agulhas fazem muito artefato de imagem, mas ele deixou a agulha ali no lugar e o artefato foi mínimo. É uma estratégia interessante também, porque dessa maneira você tem exatamente a ideia de onde estava a agulha. E se faltou alguma margem, você lá vai e reposiciona sempre na tua cabeça onde é que estava a sua agulha, onde é que você precisa colocar agora para ampliar a margem. Achei interessante ele ter deixado a agulha. Eu até queria perguntar para o Dr. Ahmed, porque muitas vezes a gente tem visto, principalmente nos Estados Unidos, o pessoal deixando um catéter na artéria hepática para poder injetar contraste durante o procedimento. E eu queria saber se ele está com experiência em fazer isso ou se ele tem só feito a injeção do contraste endovenoso e avaliado aí no intra e pós-procedimento. That's a great question. I only use intravenous contrast. In some, definitely seen some people who have experience with that. So often they're doing it in the context of having a combined angio-CT, angiography machine and a CT machine in the same room. But we haven't done that for logistical purposes. One of the, to Dr. Jose Hugo's point as well, back to overlapping ablations, I find that leaving the needle in place really allows very accurate repositioning because you can use the frame of reference of the original position to correct the position, and the contrast itself hangs around. It's in the system for a little bit, even though it's not timed in the same way. So with the needle in place, you can kind of move the needle relatively quickly to another position. And the last thing that we found in recent maybe in the last year or two is that we use a metal artifact reduction protocol as well. That wasn't really used for that case,
but now CT scanners have them and can reprocess the images to reduce the artifact even further. So it can be a way to minimize the streak artifact further as well. So excellent. So I will do another case. This is another patient who had actually an RF ablation originally and presented with local tumor progression at the site 2 years later. I think to Dr. Marcos's point, really getting the margin is key, because even when it feels like you get the margin, sometimes the tumor appears a year or two later. And so it's an important thing for us to continue to learn on. But this is this is the initial non-contrast CT, and it's quite a difficult location. There's a lot of lung around, at least on a CT image, was not visible with ultrasound as well. And so this is where we use CT fluoroscopy to take for dome lesions routes that the CT allows us to see very well. And this is an example of that, where we use an anterior approach. We actually, for dome lesions, use this not quite commonly, of taking an intercostal or intercostal sternal approach, and really using both the pericardial and pleural fat to be able to access the lesion. And you can see it nicely here on these bone windows as well. The things to be aware of are an internal mammary artery can be in that location as well, and really timing it to breathing so that one can advance the needle. And in these cases as well, we did the ablation. When we are, as with the earlier example, if the lesion is difficult to get to, then I almost always leave the needle in place to make sure that I've ablated that lesion here. And this is, you can see the nice ablation zone as well, covering that compared to the original MRI, and had a follow-up as well. So again, for the crowd, I mean, dome lesions for liver ablation can be quite tricky. And I'm curious as to other approaches that people might use or consider. Caso muito legal aqui, Arremédio. Achei fantástico ali o acesso que você usou. Acho que sempre essas lesões de domo são bem desafiadoras para a gente, né? Acho que a gente sempre tenta encontrar a melhor janela possível para evitar atravessar o pulmão, mas particularmente na nossa prática, a gente utiliza bastante o acesso transpulmonar. Não é uma coisa que a gente tem muito medo. E então, assim, muitas vezes a gente acaba optando, né? Quando não é. Até um dos casos que eu vou mostrar mais para frente, a gente acabou utilizando, porque era uma lesão muito alta. Mas, logicamente, que qualquer solução, seja com ultrassom ascendente, que eu acho que às vezes a gente tem uma dificuldade maior de dar a margem que a gente quer, né, para lesões maiores, mas a gente sempre tenta o acesso aí possível, né, pela gordura pericárdica, ou um acesso um pouco mais ascendente quando a gente tem essa visualização da lesão. Caso contrário, a gente acaba fazendo acesso transpulmonar mesmo. Não sei em relação. And that's a great. I love that perspective. I've done transpulmonary as well, and I still prefer to find routes if I can, not to have to deal with either pneumothorax, but I do think that for dome lesions, I believe that ablation should be and can be done. And I think using techniques that you describe as well, and I'm going to be looking forward to your case, I think are sort of essential for us to be able to do those, treat those cases as well. Eu queria também saber a opinião de vocês em relação ainda a lesões altas no dônus hepático. Eu tenho feito, via de regra, quando não é possível um acesso oblíquo guiado por ultrassom, eu tenho feito hidrossecção do diafragma, porque muitas vezes isso evita o acesso transpulmonar. E, na verdade, isso passou a ser uma regra para mim depois que eu tive uma complicação relativamente importante com micro-ondas. Para a radiofrequência eu não me importo muito, mas depois de eu ter tido uma complicação, foi meio que um abscesso que foi do fígado ao pulmão, depois de eu ter queimado com micro-ondas uma lesão em dônus hepático grande. Eu passei a fazer com frequência essa hidrodissecção, e é rápida, 5 minutinhos, quando a gente tem fibroscopia, resolve. Não sei se vocês têm feito também. Eu concordo com você, Marília. Eu acho que é diferente da radiofrequência, que às vezes você tendo um plano diferente, ela não avança tanto.
O micro-ondas, ele avança, ele não respeita tecido ou plano, ele avança, né? Então, se você estiver no domo, você provavelmente, se você não fizer uma hidrodissecção, você vai queimar o diafragma e às vezes entrar até no pulmão, né? Então, eu praticamente não fazia muita hidrodissecção em lesões com radiofrequência. Agora, essas lesões bem justas diafragmáticas, eu acho que é fundamental fazer hidrodissecção. Uma situação que eu tive uma complicação parecida com a sua, particularmente se o paciente tem maior risco de infecção, como uma derivação biodigestiva e tal. Então, eu fiz um paciente assim que tinha uma derivação biodigestiva e acabou tendo um abscesso na área de ablação e foi para o pulmão por causa da continuidade, né? Então, eu acho que está super prudente isso que você falou e acho que é importante a dissecção quando, particularmente, se usar micro-ondas em lesões do domo. E uma técnica que eu acho interessante é usar não só agulha, como a gente faz, mas eu gosto daquele catéter de centésimo, algum tipo de catéter que você consegue um volume maior, entendeu? Por exemplo, o catéter de centésimo eu gosto bastante porque ele é um catéter fino, você consegue colocar como se fosse uma agulha e ele fica flexível lá depois, entendeu? E você tem utilizado o soro normal, fisiológico, né? Porque muitos até têm alguns relatos bem interessantes com a aerodissecção. O que eu não gosto muito do gás é justamente a imprevisibilidade dele, né? O soro, às vezes, eu acho que ele escorre de um jeito que a gente entende melhor. Mas eu não sei se você tem tido alguma experiência ou se é melhor, até o Dr. Archimedes puder falar quais tipos de dissecção que ele tem feito, se uma aero ou uma hidrodissecção para micro-ondas em específico, até para a gente saber, né, como é que está esse caminho e se algum é melhor, né, superior em relação ao outro. Eu faço soro mesmo e eu uso o catéter central normal, que é barato, 7 French. I appreciate the discussion. I had 2 comments. I think as it relates to transpleural approaches or transdiaphragmatic approaches, I do think we have to be aware of the geometry of the ablation zone so that we pick a route that ensures that it sort of does not over-ablate. Particularly where one crosses the diaphragm and the liver, you need to have a little bit of room so that you're not ablating back into the tract. I think that's an important thing. I do have some cases for discussion on hydrodissection, pneumodissection, so I'll maybe talk about some of that as we move forward. It's exactly the next set of cases. So this is another example, a patient with cirrhosis and HCC, has a 2.5-2.6 centimeter HCC. Difficult a little bit to see on the soft tissue window, but with some more accentuated contrast, we can see there sitting at the edge of the liver as well. And this is what that looks like on ultrasound. Generally, when I think about concern for injury, bowel is probably the one at the top of my list, colon in particular. Stomach a little bit less so, but even with microwave, I think one can never be too careful. And so I'm always looking to see on the day and when I'm doing the procedure where the relationship is. And we can see here the lesion. This is actually the edge of the stomach sitting very close as well. And we can see here that under ultrasound, I place the needle. Generally, if I'm ablating and I'm concerned about the nearby structure, I try and place the needle so that the ablation is parallel, the needle is parallel to the surface, and that the ablation goes sort of centrally out. So it gives me an opportunity to watch the ablation zone and keep track of that. You can see here the needle as well. And then, so when I think about kind of displacement or hydrodisplacement, I always use coaxial needles to start. These have sharp and blunt stylets, and in particular, the blunt stylet, which you can see here, once you're in the peritoneum, one can advance that very safely through very, very narrow spaces. It doesn't actually puncture the viscera or the organ. It takes a lot of pressure. And then this is a technique that has been described, I think, over the course of 40 years around difficult biopsies, and it works very well.
for a couple of reasons. One is you can infuse fluid. The blunt needle can be threaded very easily into the closed space, and it offers an opportunity for some mechanical displacement. So you can apply some pressure on the needle and it can push the stomach or the colon away to create room both for injection of fluid as well. And the third sort of aspect is that this size needle allows one to feed a wire through. So if I wanted to convert to a balloon or something else, I can feed a Benson wire or equivalent through the needle and then just advance something like a catheter over that. Generally, I'm positioning the needle as close as possible to where I want the separation so that the maximal agent that I'm injecting works. And I will use more than one needle if needed as well. And I'm looking generally for a distance of 5 to 10 millimeters, preferably 10. Then the question becomes, do you use fluid or gas? And generally, I'm using fluid in dependent locations where I expect the fluid to sit. And in particular, if I'm using ultrasound to visualize the target, the gas obviously can really influence that. But gas can be very effective in non-dependent locations. Not as much in the examples that I'm showing today, but in particular, abdominal wall lesions or other things where you're worried about bowel behind it, it's a very good technique. If I use gas, I actually use this device. It's a CO2 injector device. It's made for vascular CO2 contrast. It has a pressurized canister, and it's reused. It's I'm not sure if it's available in Brazil, but commonly available here. And you can actually connect this up to a catheter and administer the CO2 as well. And when I think about the hydrodissection, I sort of quote this paper a lot. It's a great paper by the people at University of Wisconsin, but they looked at the density. And so I always add some contrast to the saline or the sterile water. And it's 2% or 1 in 50 is the optimal amount of contrast to add. Anything more than that, and you get a lot of streak artifact, and it actually impairs what you can see. But it really allows you to distinguish between colon, fluid-filled structures, really provides an excellent amount of contrast. And so that's kind of how I've done this. And this is an example of that. I actually ended up placing the needle here. Sometimes, obviously, in the peritoneal space, you may infuse a lot of fluid, but you're really looking for it. So the needle, this is one needle tip, and I think placed a second a little bit lower down. But you can see that this nice contrast allows one to see exactly where the fluid goes. I'm continuously infusing in the beginning to get some space. And I'm seeing over here, you can see on this image, this is the actual displacement needle. And during this particular case, I don't have a cine of it, but I would apply pressure to move the stomach away as I was infusing, as we're performing the ablation. And all of this is being watched in real time. You can see the fluid here nicely. Progressive gas formation in the area to cover the lesion as well. So these are sort of ways that I incorporate some of this displacement. This is the immediate post-contrast CT. In these particular cases, I always get a non-contrast CT in the post-procedure phase to make sure I can see and compare this non-contrast image to one with contrast. And this is the follow-up on this MRI as well. I'll show a companion case as well. We can see here, this is someone who had a chemoembolization, was awaiting liver transplant, had residual viable tissue, which really wasn't amenable to additional chemoembolization as well, but very close to the ascending colon in that location. You can see here some TACE material to target. Colon is very, very close by in all of these images, as we can see. I placed the needle in the target. Placed that needle again using the same needle technique, infused over 100. I think it was actually even more than this. You can see the contrast. Laced fluid really nicely gives you an idea of where the separation is as well. And you can see afterwards we performed immediate assessment, had ablated that area as well nicely. This is the follow-up MRI and underwent a transplant subsequently without any residual tumor. So again, to open this up, I think we've kind of touched on some of these things in the last conversation, but I would love to hear about preferred methods, how others think about some of these techniques. Eu achei ótimo
seus casos, Ahmed, e de fato eu concordo também que existe uma outra grande vantagem de usar a agulha em relação aos catéteres, como foi discutido antes aqui, porque uma outra manobra possível é você usar a agulha como uma alavanca, ou leverage, né? Você pode também ali, como no estômago, por exemplo, colocar 2 ou 3 agulhas sequenciais e usar de alavanca e de maneira mecânica também afastar, é uma possibilidade. Uma coisa que eu tenho feito bastante é usar um soro pressurizado, usar aquelas bolsas pressurizadas que a gente utiliza na hemodinâmica, e eu acho que ajuda também a fazer uma pressão maior e afastar os órgãos. Yep. Entendeu? Eu coloco ali uma torneirinha de 3 vias e vou manejando de acordo com o que eu vou vendo na tomografia, o grau de afastamento e obviamente alças são meu concern principal, assim, minha preocupação principal sempre alça e estômago também em segundo lugar aí, mas alça é sempre minha preocupação maior. Essas são as minhas observações. No, I completely agree. I think that method, I have used that as well, where you can line up multiple needles and actually almost without tying them together, use them to really, because all you really need is a centimeter of space, yes. And so it's actually not that much to be able to get, some of that. So I agree. Can be a very effective technique. Perfeito. All right. Well, I will, I think maybe show one last case here. So this is another patient, this time had 2 lesions as well in the right and left hepatic lobes. So the first question, usually I try and ablate the lesion that is, if I have to ablate 2 lesions, the lesion that is the easiest one to do, so that I can take out the needle and reposition it in one that I think is more difficult, and that was the case here. So you can see this lesion nicely under ultrasound, and I actually, that's the needle placement. In lesions, I think I did it in this case as well, but sometimes when lesions are close to the gallbladder, I sometimes aspirate the gallbladder to just reduce any chance that I might have extension of the ablation zone to the wall. And I find that patients, when they come and they have been waiting and have not eaten, the gallbladders can often be very distended. So just a small UE catheter can be very effective in doing that. And then we can see here, this was the immediate contrast study afterwards. You can see nice coverage of that. The gallbladder is a little bit more decompressed as well. But the second tumor was a little bit trickier to do, I think. It's a 2-centimeter lesion, essentially abutting. It's very infracardiac. This is a sagittal view. This is the heart. We can see here with the Doppler image as well. And so in these cases, generally I approach them sort of walking the needle carefully up to the target lesion. If I can position the needle parallel to that surface, I try and do that. But if not, I really sort of slowly walk it all the way up to the far side under ultrasound visualization. Careful not to obviously cross the capsule as well, and can perform, ablation under real-time guidance as well. I think pericardiac lesions are very amenable to ablation with combination ultrasound and CT guidance. You can see here the follow-up imaging of both of those areas. This is actually the target lesion. You can see abutting that surface as well. And if I show a companion case, this is another small lesion as well that had a new 10 millimeter HCC on the arterial phase. Again, I find that these very medial lesions in the dome, even if they're abutting the heart, are very visible often with ultrasound, and we can sort of see this is the target lesion here, carefully watching under ultrasound to show coverage of the lesion as well. And we can see nicely on follow-up imaging, this is a case where I left the needle in place so I could make sure that I covered the area nicely before I took out the needle, and that's the follow-up imaging as well, which shows nice coverage of the lesion. So
I'd love to hear perspectives on pericardiac tumors. I know those are sometimes, as I talk to people or hear individuals discuss them, people have varying opinions or approaches to those, and would love to hear from this panel as well. Eu vou ser sincero, Arremed, que a gente nunca teve muito medo, né, dessas lesões pericardíacas quando a gente estava lidando com a radiofrequência, né? E aqui no Brasil ainda é muito comum a gente ter radiofrequência. Mas com a vinda do micro-ondas sempre, né, gerou um pouco de estresse, mas a gente nunca teve nenhum problema grande. E eu gosto muito desse acesso. Acho que tudo que você mencionou, acho que são coisas que a gente faz. Particularmente, uma coisa que eu gosto de fazer, como a gente ainda usa muita radiofrequência, é associar com álcool absoluto. Muitas vezes eu acho que é uma solução para você aumentar mais a sua área de ablação e otimizar isso nessas lesões aí de localização difícil. Então, às vezes, lesões perigástricas, para o HCC, no caso, lógico, né, que eu estou falando, né, como era o caso que você comentou. Ou então uma lesão pericárdica, a gente acaba também, né, associando os dois métodos para a gente tentar otimizar e mexer o menos possível, né, nessas situações. Mas eu não sei nem... Até eu queria devolver uma pergunta para você. Você acha que essas lesões pericárdicas, a radiofrequência ela até pode ir melhor, ou o micro-ondas você não vê nenhum tipo de problema aí em relação à lesão pericárdica ou até mesmo cardíaca? E eu queria só acrescentar anestesia geral nesses casos ou não? So before I was doing microwave, I also did many cases with radio frequency as well. I feel that I've had similar outcomes, and because of the blood flow around, in that area, particularly things that are abutting the ventricle, I feel like the microwave actually does get a nice response. I haven't had the things that I would be worried about are pericarditis. In someone who has atherosclerotic disease, could you overcome the arterial flow and cause some sort of, coronary artery flow issue? I have never seen any of those. Radiofrequency had these concerns about pacemakers at one point. I never saw any of that either. So I think it's quite a good, in my practice, I think I'm a big fan of treating. We get good outcomes, and I think, as you said, we've been doing it for a number of years. So I haven't necessarily seen anything bad, but I've definitely, I think, had discussions with practices where they may be more or less worried. But I do think they're a good option. So. And then last thing, I have a question. Sorry, you mentioned one thing that I want to ask about, which is I also use ethanol sometimes, in particular, sometimes small central lesions close to the bile ducts where I'm worried about, the ability to perform thermal ablation. And when you combine it with thermal ablation, are you doing it in the same setting or different settings? Normalmente, a gente tem feito no mesmo tempo. Então, a gente posiciona a agulha de ablação, depois põe uma agulha aí de 22 gauge no centro da lesão e acaba utilizando aí 2 ml, 3 ml de álcool, dependendo aí do tamanho dela. E aí, na sequência, a gente liga a antena ou o probe, no caso, né? That's very fascinating, because I was always worried that the alcohol was flammable, so I never did that. It sounds like it's not. So, maybe you get an even better ablation because it's, it's combustible. So, existem alguns dados que falam que o álcool ele otimiza mesmo sua área de ablação, e ele até tem um estudo até em ratos bem recente, acho que até o Nahum Goldberg participou, que ele vê que tem menos produção de fatores pró-inflamatórios quando você utiliza o álcool antes. Isso em rato, né? Mas a gente não tem nada ainda muito bem definido em vivo aí pra gente, mas eu acho que acaba que a gente não usa de rotina, é mais nessas localizações um pouco mais complexas, e vai muito bem, vai muito bem. A gente sente que diminui o número de sessões que a gente tem que fazer e overlappings, e os resultados são muito satisfatórios. E nunca ninguém explodiu. Atenção, Arremed. Mas, Arremed, eu chamaria a atenção que
esse é um approach que a gente faz muito com radiofrequência. Eu acho que com micro-ondas não tem tanto esse ganho, né? Eu gostaria de perguntar uma coisa para você, Hamed. Qual é a sua experiência em usar uma dos diferenciais da agulha da Amica é ter a micro-ondas pulsada. O que você falaria da sua experiência com a utilização do micro-ondas pulsado? O pulsed microwave. So that's a great question. For the most part, Amica makes two sized needles, a 14 gauge and a 16 gauge, and the pulsed microwave is predominantly present in the 14 gauge, which also allows a higher wattage that's used. I've had a good experience with both, but I am predominantly a 16 gauge needle user. I've gotten very good results with that for the types and sizes of tumors that I've used. I have used the 14 gauge for slightly larger tumors on occasion, and have had a good result with pulsed microwave, but I can't say I use it in a, I'm not a nuanced user. I don't use it with sophistication because I use predominantly a 16 gauge ablation needle. But which will be an indication that you choose a pulsed? So I think I would use it in cases where I was going to ablate something in the 4 to 5 centimeter range, where, let's say, other methodologies that I might ordinarily use were not amenable to it, chemoembolization or something else in advance, and where I wanted to get one uniform ablation of that size, then I would use that needle. And I have used that on occasion and gotten, a good result. So that's kind of how I sort of pick that as well. Okay. I'm open to, I know others may show cases as well of this, but if there's other, other panel members have some experience as well in terms of how they pick that, would be. Hamed, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tinha ficado com a ideia que o modo pulsado também seria uma forma de proteção a estruturas vizinhas à ablação. Por exemplo, se você tivesse uma ablação muito próxima ao diafragma, você talvez lançasse mão de usar a técnica pulsada, porque ela poderia agredir menos o diafragma ou estruturas que estariam assim adjacentes. Você também tem esse entendimento ou não? I haven't used that in that way. I think partly because if I was concerned, I tend to displace structures. I have a low threshold to infuse fluid and other things. I think the pulsed nature definitely offers a certain sphericity. So, with higher power, often you're starting to get like more oval ablation zones in many systems, and the pulsed nature allows it to be more round consistently, which I think is may be protective in some instances, but I haven't really how you've used it. I haven't had that experience. Obrigado. Bom, so I was thinking I might stop here. I've shown 5 cases and pass it along to others to show some additional cases, if that's okay. Obrigada, Hamed, por compartilhar aí seus casos muito bonitos com a gente e mais ainda pela discussão, que foi bem proveitosa. E um dos objetivos da gente aqui também hoje é aprender com a experiência inicial do Brasil, né, da chegada da agulha. Então, queria chamar o Dr. Guilherme Martins, que vai mostrar aí a experiência inicial deles no ICESP com a equipe Dr. Guilherme e Dr. Marcos Menezes. Boa noite, todo mundo. Obrigado, Mar. Vamos lá, vou tentar. A gente teve aí a oportunidade de fazer 4 casos tanto de micro-ondas como de radiofrequência, então acho que foi muito interessante. A gente conseguiu explorar bem a tecnologia Amica, né, como um todo, então isso foi bem válido para a gente entender como é que está funcionando essa tecnologia. Vou tentar aí nos próximos casos, então, mostrar um pouquinho da nossa expertise, lógico, né, que é um material novo, acho que não muda muito, né, em relação, né, às vezes uma coisa ou outra, um detalhe técnico, né, mas tem uma coisa ou outra que eu acho que são bem válidas.
Vou tentar pontuar aqui nos próximos casos. E eu acho que para seguir até o formato que o Dr. Armede fez, eu posso em cada caso abrir aqui, eu não deixei questões nem nada, mas a gente pode abrir para discussão, caso alguém queira fazer algum comentário, fiquem super à vontade aí para sugestões, críticas e perguntas também de como foram feitos os casos. Vamos lá, então vou começar com um primeiro caso de ablação pulmonar. Foi inclusive o primeiro caso que a gente teve a oportunidade. Oi? Você compartilhou? Então. E agora, peraí, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Compartilhei, mas acho que não foi, peraí. Ainda não. Engraçado, não sei se eu tô tendo algum problema aqui, mas vamos ver. Talvez eu tenha que... Tô tendo algum problema para compartilhar aqui. Vocês querem dar sequência para o próximo? Então, eu vou encerrar e abrir de novo aqui, porque acho que eles tá pedindo aqui para compartilhar, ele está pedindo para eu reacessar. Quer dar sequência no seu caso, Maurício? Acho que foi, né? Eu acho que seu microfone está no silencioso. Desculpe, vocês estão vendo minha tela agora? Perdão. Sim, tá. Não muda. Bom, a gente aqui em Salvador, nós fizemos 2 casos, um com micro-ondas e um outro com radiofrequência. Foram só 2. O primeiro era uma paciente que estava esperando já há um bom tempo a oportunidade de fazer, uma paciente mais simples, mais humilde. A gente conseguiu, eu optei por fazer o micro-ondas nessa lesão renal, que era uma lesão já quase um T1B ali limítrofe, media mais ou menos uns 3,4 centímetros, era uma lesão bem arredondada, bem endofítica, como vocês podem ver, no rim direito, uma proximidade razoável aqui com uma pelve renal, mas era uma senhora de 84 anos, diabética hipertensa, e a gente posiciona normalmente dessa forma aí, com o rim que a gente vai tratar para cima. Essa porção mais inferior do nódulo tinha uma certa proximidade aqui com o cólon, então, como o Armede falou, e é uma coisa que a gente faz bastante também, essa é a fase mais portal, a gente injeta, divide o contraste, injeta quantas vezes forem necessárias, a gente que faz bastante hemodinâmica perde aqui um pouco o medo do contraste, injeta várias vezes, não tem grandes problemas com isso, e a gente sempre posiciona pelo ultrassom, como o Dr. Armede também falou. Então, essa é uma coisa legal da Mica que eu achei. A gente usou a de 16 gauge e a gente consegue usar ela sem as conexões. Ela vem separada de todas as conexões e fios, né? Tanto do soro para resfriar a parte interna, quanto a parte toda elétrica, tal. Então você trabalha com uma agulha isolada, né? A gente posicionou uma agulha 21 aqui para fazer a hidrodissecção desse colo, desse componente mais caudal, e fizemos então esse protocolo que prometia aí uma zona de ablação boa, por mais ou menos uns 6 por 4,5 centímetros, né? Como o Dr. Armede falou, ela entrega, a não pulsada, a contínua, entrega uma zona de ablação elipsoide mesmo, e a gente observa uma quantidade razoável de gás aqui já no interior, já num controle mais ou menos intermediário, né? A gente costuma fazer esses controles intermediários ainda. E esse aqui já o pós-contraste, depois dos 10 minutos, eu esperaria até ver um pouquinho mais de zona de ablação de margem em volta do nódulo. Ele houve, de fato, um certo encolhimento aqui, né? O shrinkage que a gente habitualmente espera.
Eu acho que o fato dele ter algum componente cístico no interior talvez tenha criado uma certa hemorragia interna, que ele tenha aumentado um pouquinho de tamanho, mas a gente não vi exatamente as margens aqui, uma margem renal que deixa a gente um pouquinho mais confortável. Isso é uma coisa que a gente discutiu bastante, é uma coisa que eu queria ouvir o Armed, a experiência dele para rim. A gente sabe que pulmão precisa de um tempo para a gente conseguir ver aquele halo em vidro fosco com os micro-ondas, de uma maneira geral, mas para rim eu não esperava que isso fosse verdade também. Mas o Cláudio, que é o especialista da Mica, que estava aqui com a gente no dia, falou, não, pode ficar tranquilo, com certeza hablou, mas me incomodou um pouquinho esse aspecto mais inferior aqui da lesão. Então, eu resolvi entrar de novo com agulha, fazer mais 60 watts por 3 minutos, e daí a gente conseguiu ver uma zona de ablação que a gente habitualmente vê, né? Porque o que a gente vê com radiofrequência, etc., é essa margem renal bonita logo imediatamente, né? Com esses casos assim que a gente está bastante acostumado a fazer, a gente fazia muito em São Paulo, então a gente costuma ver essas margens renais como se fossem de fato assim uma nefrectomia. E no micro-ondas eu não vi. A gente confiou, né, no que de fato a agulha promete no chart, né? Ela promete 60 watts em 10 minutos. Essa zona de ablação, esse é um trabalho publicado em 2018 para tumores renais com o uso da mica, né? E a partir de 10 minutos ele mostra um gráfico muito interessante que isso aqui expande de uma maneira muito significativa. Então, a gente tem que ter cuidado, era uma lesão endofítica próximo da pelve renal. Então, eu meio que confiei, achei que não ia fazer muito mais do que aquilo ali e resolvi parar. E como a gente ia ter esse webinar, eu fiz um controle precoce para acalmar a alma, assim, entender se de fato a gente tinha feito uma boa zona de ablação e para minha surpresa, sim, até com um aspecto melhor do que o pós-imediato. Isso a gente não conseguia ver no pós-imediato, uma margem de ablação até muito boa aqui, mais posterior, coisa que a gente não tinha visto no início, no pós-imediato, e essa margem também interessante, com esse halo aqui de obliteração da gordura em volta, que é o que a gente espera ver nessas ablações renais de fato, né? Então, aqui uma imagem do pós, e eu entendo que o pré e o pós dessa lesão, o fato dela ter algum componente cístico, talvez ela tenha ainda ficado um pouquinho mais armada aqui, não tenha feito aquele efeito de shrinkage que a gente espera, mas a gente vai controlar essa paciente, vamos acompanhar ela, tentar controlar com ressonância, principalmente, né? Que eu acho que vai dar uma ideia muito boa para a gente. E essa foi a zona de ablação que a gente conseguiu num corte assim axial simples. Eu acho que eu posso mostrar outro caso, um caso muito simples, um hepatocarcinoma pequeno, uma paciente também octogenária, 80 e poucos anos, uma lesão que era muito bem caracterizada na tomografia, no ultrassom, então a gente posicionou a agulha de radiofrequência aqui, radiofrequência, acho que não tem muito segredo, a gente fez os ciclos como a gente normalmente faz, coloca exatamente bem dentro da agulha, passa ela um pouquinho, fizemos o ciclo de 12 minutos, me chamou um pouco a atenção, flexibilidade até da agulha, em certo momento eu não sei exatamente o que foi, mas um controle intermediário, eu achei interessante até mostrar isso aqui, alguma coisa deve ter puxado aqui, mas ela aguentou firme, e a gente fez, depois desses 12 minutos iniciais, eu costumo dar essa margem antero-posterior, puxar um pouquinho e fazer mais uns 6 minutos, e eu garanti uma zona de ablação boa para uma lesão pequena, de 1,3 centímetros, uma zona de ablação razoável para o que a gente espera num tratamento de um hepatocarcinoma que requer uma margem não tão grande, mas acho que ficou bem a contento. Aí ela entregou de uma maneira muito boa. Esses eram meus dois casos, e aí eu fico aberto aí a questionamentos e perguntas. Ô Maurício, qual foi o protocolo que você usou no fígado? Ele tem um protocolo automático, né? Porque foi radiofrequência que eu usei no fígado, não foi micro-ondas. Entendi. Eu então, tinha aqui um micro-ondas e uma radiofrequência. Aí, como a lesão era tão pequenininha do fígado, que eu falei, não, eu vou usar o micro-ondas no rim. Então, a minha experiência com micro-ondas em rim, eu tenho usado bastante.
E eu tenho usado sempre altas energias, Maurício, o máximo de energia que cada venda oferece, entendeu? Eu tinha isso na cabeça também. Eu não tenho seguido tanto o chart e, por exemplo, 10 minutos é bastante tempo para o micro-ondas, né? Então, eu prefiro usar, por exemplo, 80, acho que é o máximo da Mica, se não me lembro, é 80. Sempre no rim ou no pulmão, eu prefiro usar o máximo de energia que a empresa... Aí varia de venda para venda algumas variações, vai ter uns que são 100, outros 140, outro 80, e um tempo menor do que, por exemplo, ficar numa energia intermediária com um tempo maior, entendeu? E Perfeito. eu não tenho tido essa questão. O Mário, o técnico, falou isso também, assim, que depois a área de ablação fica... Mas para mim, órgão sólido, eu quero ver a área de ablação no Na final. hora. No pós-contraste. Eu não acho que... foi até impressionante ali, porque eu achei que eu não espero que expanda a área de ablação num outro controle, né? Então, o que eu tenho feito é usar o máximo de energia e o overlap, mas assim, esse caso, por exemplo, eu teria expandido ali na hora, entendeu? Na hora, né? Eu fui muito pelo que o Cláudio estava no dia lá, ele estava orientando e tal, ele ficou até impressionado, porque eu falei, olha, a impressão é que não hablou bem. Eu gostaria de hablar. E eu tenho usado bastante micro-ondas também para rim aqui, é sempre 100 watts de potência no mínimo, né? E fazendo 2, 3 minutos, ciclos mais curtos de fato. Mas como era o chart e eu quis fazer exatamente, seguir a regra, até para entender, para testar, ver como é que era. E aí a gente ficou com essa impressão, até discutir com a Andréia, que está aí ouvindo aqui o webinar também, com o Cláudio e tal, e fiquei com aquela impressão. Me incomodou muito mais o polo inferior, tanto que a gente entrou e repetiu. E eu tive um certo receio também ali da pelve, de ampliar muito além dos 10 minutos, porque depois dos 10 minutos ele de fato amplia para 8 centímetros e tal. Mas se eu tivesse assim num mundo eu sozinho hablando como eu normalmente faço, eu teria talvez aumentado de fato um pouco a potência, feito ciclos mais curtos e teria feito outros overlaps para ver essa margem renal que a gente está acostumado a ver, né? Agora eu fiquei meio impressionado, eu não esperava esse controle, me chamou a atenção esse controle com 15 dias, né? E foi maior do que eu tive no pós-imediato, né? Não sei, assim, impressão do Armed. O Cláudio falou a mesma coisa que eu não acreditei e reablei, mas eu não fiz controle imediato. Doutor Med tem experiência Maurício, como é que é a impressão? Eu só posso te perguntar um negócio em relação ao caso? Você fez a técnica Yeah, so I would say, so that's a great case. Sorry. Yes, sorry. Não, eu fiz contínuo. Contínuo, tá? É que eu perdi o comecinho. Perfeito. Pode fazer as considerações, doutor Rimédio. Okay, sure. So no, I think they're both great cases. I'll say from the kidney perspective as well. In my own practice, I do a lot of cryoablation, and I do a smaller amount of microwave ablation, and partly because of the visibility in the kidney of being able to see the ablation zone, kind of the question that you have raised and shown. And when I have used Amica in that, it is difficult in the moment to tell, did you cover it or not, particularly on the inside of the kidney, because that's where the recurrence is going to happen. That's also where you don't want to over ablate into critical structures or the calyces. I definitely use contrast. I've done a similar case, which is I ablated, I wasn't sure on the inside, I gave the contrast, I moved the needle, I did another ablation for 3 minutes, just to really make sure in the moment. And I think it's so it's definitely, in my sort of feeling, is something that we build experience on and need to do a series of cases to really get that idea of when to stop, because one can also over ablate. I mean, if you ablate half a kidney for a smaller lesion, that may also be a problem. I like the fact that you imaged early. I myself, if I'm not sure or I'm building experience with a device or something, I want to get some early data to tell me feedback loop of like, okay, what am I going to do next time? And if you wait
2 months or 3 months, you may not be able to see that early sort of period. So I thought that was a great case, and I definitely think that those are real challenges as well. And the RF ablation case, I mean, I like the needle technology that they have incorporated. I use it in close to critical structures. I use it in the adrenal gland and other things. You know, that is very, I think, a very nice needle design and, you know, device to use for RF as well. So they were very nice cases. But Ahmad, usually you prefer to work with high power and less time, or not? I was hoping to dodge that question. So I am I start out a little bit lower in power until the ablation starts, and then I might go up. I've had 1 or 2 instances where with high power, the ablation, by the time one sees what is happening, it is sometimes a little bit too much. And so that's my preference. I can see you're high power all the time expert. So it's so in some of these, in kidney in particular, one of the things that has worried me a little bit is that with higher power, and I've seen this in a couple of cases, is that the gas that forms forms very quickly. And I've seen instances where the gas, you can see it tracking along the capsule, which generally worries me because those patients will get subcapsular hematomas because you're peeling, you know, you can see the gas in a crescenteric fashion. And so I have become a little bit more towards starting out for a minute or 2 at a lower power and making sure that it doesn't, you know, I am not seeing something that I don't expect, and then increasing that. So, but that's a personal, you know, personal. But Marcos. But you go, mas você utiliza normalmente altas energias. A diferença é que você divide a energia, a seu tempo começa menos e vai com uma energia maior depois. Yes, yeah. Because you have to, I mean, you can't, even the kidney example that Dr. Mauricio showed very nicely, I mean, it's going to be difficult to ablate that well, you know, without overlapping ablations perhaps. But if we're in the center of the lesion, you do want to kind of be able to do it in one setting, ideally, not having to reposition the needle multiple times. So if I can, I will, but I start out slow to make sure that I don't cause any damage first. Marcos, eu tenho um caso que eu fiz, os casos que você tem complicação, você nunca mais esquece, né? Então, com certeza, nunca mais esqueci esse caso. Mas era aquela lesão no lobo esquerdo, uma lesão no lobo esquerdo relativamente pequena, ali uns 2,5 centímetros no máximo, mas ela era um pouquinho exofítica. E, assim, facilmente visível no ultrassom, coloquei uma agulha de micro-ondas e falei assim, eu vou resolver esse procedimento em 10 minutos. Né? E eu botei no meio da lesão 10 minutos, 100 watts, e ela rompeu. Tá? Eu tive uma ruptura da lesão, e foi engraçado que o paciente era muito magro, eu consegui ouvir o pop da lesão. E o anestesista falou, nossa, esse pop foi alto, né? E, enfim, né? Mas é assim mesmo e tal. Eu fiz a ablação e tal, passou 5 minutos, o paciente começou a instabilizar, eu tive que funcionar a artéria e embolizar no mesmo momento. Então, assim, eu compartilho um pouco dos dois mundos. Eu adoro high power, adoro usar máxima potência, mas, assim, numa lesão exofítica, eu acho que hoje em dia eu começaria com o pé um pouquinho menos no acelerador. Então, mas existe uma diferença, Hugo, que eu acho que assim, você transicionar entre o baixo e o high power, ou você ficar num protocolo como o do Maurício, vamos dizer, 10 minutos 60, entendeu? Isso que eu acho que, se você quiser aumentar a sua zona, você tem que usar a high power. A única coisa ruim é o pop-up mesmo, entendeu? Tanto na radiofrequência quanto no micro-ondas. Então, você começa com um pouco menos, mas eu acho que essa questão ela é mais significante no fígado, particularmente numa lesão periférica. No meio do fígado, acho que ela não tem tanta relevância. Particularmente em pulmão, eu acho que também eu prefiro trabalhar, por exemplo, eu nunca trabalho 10 minutos, essa é outra situação. Se você está trabalhando com alta energia,
é menos tempo, é 2 minutos, é 3 minutos, no máximo 5 minutos de alta potência. Entendeu? Até porque o ganho que você tem de fazer 10 minutos 100 watts e 10 minutos, 5 minutos 100 watts é pouco, né? Ele vai crescer pouco ali de 5 para 10. Acho que agora podemos ver o seu caso, Guilherme. Vamos lá. Peço desculpa aí, pessoal. Não, bloqueado, mas já até testei enquanto estavam conversando aqui. O que eu vou colocar são 4 casos, como eu tinha dito, né? Se vocês quiserem que eu apresente os 4, mas se quiserem também fazer alguma observação entre um caso e outro, fiquem super à vontade, tá bom? Vamos lá, então. Então, o primeiro caso que eu vou mostrar para vocês foi o primeiro caso que a gente fez, foi um caso de ablação pulmonar. Era um paciente aí de 65 anos, tinha um melanoma de coroide maligno, foi feita enucleação e aí no follow-up desse paciente foi visualizado um nódulo no lobo inferior direito. Tinha um crescimento lento, a gente sabe que o melanoma maligno de coroide ele tem, né, um comportamento um pouco diferente desses melanomas cutâneos e acabou que vieram discutir o caso com a gente para avaliar a ablação percutânea, foi feita a biópsia, confirmou o diagnóstico de metástase. Aí aqui foi o dia do planejamento, aqui justamente pelo nódulo estar muito perifissural, a gente optou por um decúbito ventral, então justamente para a gente evitar de cruzar a fissura. Então esse aqui era o nódulo, né, no dia do planejamento. Aqui a punção que a gente fez, sempre tentando posicionar aí no meio do nódulo, e aí colocando, né, aquilo que o Dr. Arrimede falou, lembrar daquela marcação no meio da agulha para a gente ver onde vai estar centralizada a nossa área de ablação. E aí, aqui a foto mostrando, né, a agulha no meio do nódulo. E o que eu achei interessante, particularmente, é que a agulha ela é feita de um material bem resistente. Então, quando a gente quiser fazer a tração, é super possível. Então, isso eu acho muito positivo, né? A gente sabe que tem algumas agulhas de micro-ondas que às vezes é fibra de vidro, um pouco mais maleável, né? A gente nem sempre consegue esse afastamento. Essa agulha eu acho que tem um ponto positivo, que é esse. Então, a gente aqui até quis tracionar um pouquinho para fugir um pouquinho ali da pleura. A gente sabe que as áreas são grandes. Como foi colocado, a gente gosta também de trabalhar com altas energias. E aí uma coisa que foi interessante foi que durante o procedimento, né, o Maurício até comentou, dificilmente a gente consegue ver, né, o vidro fosco sendo formado durante a ablação com micro-ondas, e particularmente nesse caso a gente conseguiu ver já, né, eu até perguntei para o Cláudio no dia se era alguma coisa normal, ele falou que era muito variável, né, eu acho que a gente acabou aqui dando até sorte, mas a gente vê que o vidro fosco ele foi se formando já, foram 5 minutos que a gente utilizou só, e aí aqui acho que com 3 minutos a gente foi fazendo o controle para avaliar como isso estava se expandindo, se era visível ou não, e a gente teve essa surpresa. E aí, por fim, o controle imediato pós-ablação, a gente vê uma área super satisfatória aqui, né, grande, e sempre a gente faz os controles um dia após ou uma semana após, a gente vê que essas áreas de ablação até crescem um pouco mais, é sempre uma surpresa. Eu falo que pulmão é sempre uma curva de aprendizado. A gente acha que, a gente lê, né, aquele by the book ali, que, né, tantos watts, tantos minutos, vai dar um X área de ablação, às vezes é muito maior do que a gente pensa que é. Pulmão é sempre, às vezes eu acabo me surpreendendo um pouquinho com o que a gente consegue criar. Aqui são os dados técnicos aí do procedimento, para quem, né, ainda não teve a experiência de estar utilizando. Essa aqui foi uma antena de... Desculpa, essa aqui, na verdade, eu pus 14 gauge, foi uma antena de 16 gauge, a de 14 foi no outro caso. Aqui a gente não essa aqui não faz a técnica pulsada, foi um único ciclo, né, 6 minutos com 100 watts de potência, foi 1 hora de procedimento. E aqui, infelizmente, a gente teve um pneumotórax, mas acabou drenando, e 24 horas após a gente já conseguiu sacar esse dreno. Essa aqui é a área aí um pouco mais consolidada de ablação, que a gente via no pós-procedimento, aquilo que eu falei, né? Ela sempre cresce um pouquinho mais depois aí do controle imediato. Então, para a gente ter uma ideia, uma noção boa do que a gente fez no pulmão, eu sempre gosto de fazer esse 24 horas após, que a gente vai ter uma ideia boa aí da área de ablação que a gente conseguiu fazer. Esse paciente a gente sempre acaba internando. Foi uma internação aí esse paciente interna no dia, vai embora no dia seguinte, retiramos o dreno e foi embora super bem. Não sei se vocês querem comentar ou se eu dou sequência. Vamos fazer caso por caso, acho que é melhor. Tá. Eu aprendi um pouco, viu, Gui, com aquele webinar que a gente fez com o Robert Su, e ele raramente faz higher power para pulmão, né? Lembra ele falando que normalmente faz no máximo 65 watts e alguns
e aí ele Sim, vai sim. acompanhando ali e tal. Eu também, até então, eu fazia assim também. E já tive algumas surpresas desagradáveis de ter zona de ablação assim, muito grande, muito além do que eu imaginei para pulmão, assim, né? Com uma potência muito alta, seguindo o chart ali, sendo muito... Então, hoje, uma coisa que ele até falou que eventualmente eu faço, assim, é fazer uma potência talvez mais intermediária, ou até uma potência mais alta, e esperar um pouco, às vezes uns 5, 10 minutos, fazer uma sequência ali com 10 minutos depois, para poder a gente ter uma ideia, né, mais ou menos do que é. Engraçado como esse seu caso apareceu imediato, né? Isso foi muito bom, Sim. né? Deu uma tranquilidade de não precisar ficar esperando nada. Mas é uma coisa que ele faz também, o Robert Su, ele espera um pouquinho, faz uma outra tomografia ali com 5, 10 minutos, e você tem uma real, um nosso um pouco mais real do que de fato aconteceu, né? Com certeza, lá, com certeza. volta lá na hora da ablação. Uma coisa que me chamou a atenção nesse caso foi que o nódulo também meio que deu uma encolhida. Parece que ele E desapareceu, evaporou. Evaporou. Isso foi muito Aí, ó. interessante. Isso me chamou a atenção também. Eu olhei aqui e ele evaporou, cara. Olha lá, sumiu, Já né? era. Yeah. Não, So I've done foi... a lot of lung ablation as well with this system. And I think a lot of times nodules that are less than a centimeter become very, very small afterwards, which is a good sign. I've also found that more often than not, you do see the ground glass. And so if I do the procedure and I'm using CT fluoroscopy, I maybe check every 45 seconds or a minute, and you can kind of see it evolve. And then I, use that as an endpoint. But I find it's quite, it's a little bit less discrete than now, on these images, but it does, you're able to see it, I think, quite nicely. So it's a very nice case. E, doutor Rimed, em relação a isso, né, foi até recente, a gente fez um webinar com o Dr. Rob Su, e ele justamente fez essas colocações que o Maurício fez. Qual que é a sua expertise em relação a isso? Você gosta de usar altas potências ou você acaba sendo um pouquinho mais conservador, assim como você falou, que você começa um pouco mais conservador e depois joga lá para cima? So I would, when I started using it, I would start with a higher potency, but actually I probably am now using an intermediate level or lower intermediate, because I find that it gets me to the end point. The difference between a 4-minute ablation and a 6-minute ablation is not a lot, but I find that it has been quite predictable in that way. And in particular, there's also, at some level in microwave, there's always heating back along the tract. And so I want to get the ablation, but I also want to minimize the chance for pneumothorax and for any kind of tract heating, so that I don't have a bronchopleural fistula. So I'm trying to balance out, getting to the end, but not making a mess. And so, and I think in lung, if you make a mess, then it becomes a real mess. It's not, that's not very forgiving. Right. And so, so I also use more of a conservative approach. Perfect. Algum outro comentário ou vamos seguir? Podemos seguir. Vamos seguir? Vamos lá, então. Então, os 2 próximos casos foram ablações hepáticas. Esse próximo caso era uma paciente do sexo feminino, 49 anos. Ela já fazia um acompanhamento de longa data de um hemangioendotelioma epitelioide hepático. Já tinha múltiplas abordagens aí pela nossa equipe, pela equipe cirúrgica, com nodulectomias, ablações prévias. E aí agora, recentemente, numa nova ressonância de follow-up, acabou cursando aí com o surgimento de um novo nódulo hepático aí suspeito, né, para uma nova recidiva de novo. E justamente pelas múltiplas abordagens, né, a cirurgia acaba, né, entrando muito pouco e sempre conta aí com o nosso apoio. E particularmente, né, acho que a maior dificuldade desse caso era justamente a localização. Então, a gente sabe que essas lesões de domo são muito complexas, né? A gente vê então aqui, ó, até essa linha mostrando exatamente onde ela estava. Então, era uma lesão praticamente colada no diafragma. Eu, sinceramente, acho muito difícil os acessos ascendentes guiados por ultrassom nesses casos. Dificilmente a gente consegue, né, uma visualização direta
mesmo com fusão de imagens. Então, a gente acaba optando justamente, né, aqui é a imagem diagnóstica dela, e aqui, né, mais bem delimitada por último, né, essa aqui é uma lesão de mais ou menos uns 2 centímetros. E aqui no dia do planejamento, né, a gente acaba sendo muito difícil a gente ter essa visualização pelo ultrassom, então a gente acaba optando por um acesso aí transpulmonar, na maior parte desses casos, quando a gente não tem um acesso aí para uma gordura pericárdica, ou até para um recesso pulmonar, né? E aqui, justamente, a gente vê, né, a lesão muito alta no dia do planejamento, a gente optou por injetar contraste pré, para ajudar até no melhor planejamento. A gente também vê as múltiplas áreas de abordagem e ablações prévias, né? Uma paciente aí já polimexida, a gente vê aí todas essas áreas aí de cirurgia, ablação aqui mais para baixo. E aí, justamente pela localização, a gente optou por fazer um acesso transpulmonar, né? Era uma lesão bem alta. E aí, como a Má até comentou, durante a discussão do Dr. Arremed, a gente optou por fazer uma hidrodissecção do diafragma. Aqui é uma imagem, né, onde a gente tem uma agulha um pouquinho mais baixa. As hidrodissecções do diafragma eu gosto de começar um pouquinho mais baixo, e a gente põe a agulha peripática até para ultrassom. E é engraçado como o líquido ele vai subindo, né? Ele tem essa subida lenta, mas ele sobe. E aí, por fim, a gente até optou por colocar uma agulha mais para cima para a gente tentar afastar um pouquinho mais, que foi essa aqui, no caso, né? Bem paralela aqui à agulha de micro-ondas. E a gente conseguiu, né, um espaço satisfatório aqui já durante o procedimento. A gente já vê um pouquinho de produção de gás. E, por fim, né, aqui os dados. Aqui, justamente, o que o Zé Hugo colocou, foi colocado muito isso para a gente, que essa técnica pulsada, ela serve muito para proteger estruturas importantes, como um diafragma, ou então, de repente, até um território vascular, um vaso. Então, a gente utilizou a técnica pulsada aqui. Foram 2 sessões porque prometeram uma área de ablação aí grande, a gente acabou entrando até um pouquinho mais com o probe. Como você colocou, Maurício, a gente não viu aquela área formada bonita que se prometia, a gente acabou voltando um pouquinho a antena para poder fazer a ablação justamente na área onde a gente achava que estava mais localizada a lesão. E aí essa técnica ela é bem interessante, porque são ciclos de 10 segundos, né, com 4 segundos de agulha ativa numa potência máxima, que é 140 watts, e aí ele para, né, por 6 segundos, e ele vai fazendo essas variações. E eles prometem até uma área um pouquinho mais esférica, né? Foi um procedimento super bem sucedido, acabou que teve um pneumotórax que a gente teve que drenar, aqui foi o pós-procedimento imediato. Então, a gente vê que foi uma área de ablação grande, justamente, né, por a gente ter feito essas 2 sessões. E o mais interessante é isso, é que você vê que são áreas bem esféricas, né, no pós-ablação, justamente. E aí, esse aqui, no dia seguinte, a gente fez o controle para até tirar o pneumotórax, a gente vê uma área de consolidação da ablação até muito maior, eu acho, até do que o que a gente conseguiu fazer no dia, né? Você vê aqui, né, foi até interessante, não tem um exame contrastado, mas olha só o tamanho da área de ablação que a gente, né, fez, que para mim está muito maior, apesar de ser sem contraste, do que a área que a gente viu no pós-contraste imediato. Então foi bem satisfatório, né? Infelizmente a gente teve pneumotórax pelo acesso que a gente teve, mas em 24 horas a gente conseguiu tirar esse dreno e a paciente foi para casa. Foi bem tranquilo o caso, no fundo. Não sei se vocês querem fazer algum comentário em relação ao caso. Ele fez também um derrame pleural, foi, Gui? Na verdade, isso aqui, Marília, foi, na verdade, a própria hidrodissecção, tá? Ela tinha outras avaliações prévias, né? Até focos aí bem próximos do diafragma, tem cirurgia prévia com nodulectomia ali. Eu imagino até que ela tem alguma lesãozinha de diafragma, então esse líquido, a partir do momento que ele começou a subir e migrar para a região subdiafragmática, ele começou também a entrar um pouquinho aqui na cavidade pleural. Então você vê que até está marcado com contraste aqui, né? Que a gente usa essa diluição aí de 1:50 mais ou menos, e foi justamente o que aconteceu. É muito comum, né, Maria? Assim, quando a gente faz dissecção de domo, depois o líquido vai para a pleura também, né? Eu acho que esse caso me chamou a atenção, o pulsado, a área, que acaba sendo uma área bem considerável, e o formato esférico. Acho que são 2 características que me chamaram a atenção dessa agulha aí com pulsado. E o aprendizado de que pode acreditar que vai queimar, né?
É mais ou menos isso, porque você vê, né? O formato também. Eu acho que assim, não são todas as agulhas de micro-ondas que entregam um formato redondo. E eu acho que o formato redondo é o que mais se encaixa na morfologia que a gente quer, na maioria dos casos, né? Nem todos, mas... então, eu acho que a agulha, quando ela consegue entregar uma área de ablação arredondada, isso já, para mim, é um aspecto bastante favorável. É que eu estou até passando de novo para vocês verem, né? Que no pós-contraste eu não tinha noção de que a área ficaria desse tamanho, né? Acho que um caso muito semelhante ao que o Maurício teve, né? Com relação ao rim. A gente vê que acho que, né? O órgão é sólido, a gente tem que ter essa expectativa, né, Maurício? É impressionante. Vai aumentar. Vamos lá, então. Vamos para o próximo caso aqui, até para a gente não avançar muito no horário. Então, esse terceiro caso, um paciente de sexo masculino, 63 anos, era um paciente com uma hepatopatia, aí em segmento desde dezembro de 2021, e nas tomografias de follow-up foi visto um nódulo Lihad 5, um nódulo de 3,5 cm, uma localização bem peculiar, segmento 3, colado no estômago. Justamente pelas características do nódulo, foi optado por mandar esse paciente para uma TACE, né? Então, aqui foi optado por fazer uma quimioembolização. Aqui era uma fase arterial, não está tão bem visualizada, mas você vê assim, ó, eu tentei circular bem aqui a área do nódulo, tecnicamente a toma não ficou das melhores, e tinha aquele até componente nódulo dentro de nódulo, mas assim, a área de washout era até um pouquinho maior, era um nódulo bem grande, né, localização, né, um pouco chata, perto do estômago. Aqui a gente tem essa tendência a fazer técnicas combinadas, então fazer uma quimio antes nesses casos, para depois ablar. A gente sabe que a quimioembolização nem sempre a gente consegue, né, 100% de necrose, na maior parte das vezes, na verdade, a gente não consegue. Aqui, então, a cateterização seletiva, que foi feito lipiodol e doxorubicina. Aqui o pós-TACE, a gente vê, né, que ficou uma área super boa de quimioembolização. No entanto, como eu disse, né, a gente acabou fazendo um controle depois de 3 meses e foi visualizada uma área de resposta boa, mas ainda a porção superior com uma área bem viável, de 1,6 centímetros, bem hipervascular. Aqui a área da quimioembolização. E aqui, esse foco mais superior aqui, a gente vê que tinha uma hipervascularização, que tinha um washout. Aqui, um filminho só para vocês verem. E a localização não é a área de necrose boa aqui, mas ainda bem hipervascular ali para cima. E a proximidade com o estômago, né? Então, essa aqui foi a toma de planejamento, a gente injetou. Aqui já é o material de lipiodol ainda, né, retido dentro da lesão. E como a gente tinha, né, o lipiodol aí como um fator para ajudar em termos de localização, a gente posicionou a agulha justamente bem na porção mais superior e também fez uma mais na porção inferior. A gente gosta de complementar as margens da TACE, mesmo que a gente não veja um foco de hipervascularização quando a gente já está tratando, porque a gente sabe que as margens ficam bem exíguas e muitas vezes as recidivas acontecem ali. Então, aqui, foram 3, né, posicionamentos, aqui são os 2 principais, que são ali na região ali mais superior, e aqui foi utilizada a radiofrequência, né, que foi um material que foi disponibilizado aí para a gente poder estar testando. Aqui foram uma agulha de 17 gauge, foram 3 sessões aí de 12, 8 e 12 minutos, com temperaturas atingidas muito satisfatórias. Foram 2 horas de procedimento sem complicação, e o que mais surpreendeu a gente, eu sei que está muito ruim assim, mas eu acho que vocês vão conseguir ver aí a área de hipovascularização, que foi até se estendeu mais para cima, e pegou toda a área, né, da área de quimioembolização até aqui embaixo. Então, assim, foi até surpreendente, né, o que a gente conseguiu em termos de resultado por ser radiofrequência, né? A gente não está... Porque a gente está acostumado com áreas mais elipsoides, mas aqui os overlappings, né, acabaram criando uma área de ablação muito satisfatória ao redor da área de químio e até um pouco maior do que a gente estava prevendo aí com os 12 minutos que a gente utilizou aí durante o período de ablação. Esse paciente, mais uma vez, ficou super bem, assintomático, um dia de internação, né, interna, vai embora no dia seguinte, foi super bem, sem dor, e a surpresa foi essa, né, uma área de ablação muito grande com a radiofrequência. Então, acho que entregou aí em termos de expectativa. Vocês querem comentar alguma coisa ou podemos dar sequência ao último caso? Estamos chegando no horário aí, né? Então vamos para frente. Vamos lá, então. Por último, né, a gente fez um caso de ablação de tireoide. A Amica também traz esse diferencial. Então, é uma paciente de 41 anos, sexo feminino.
um nódulo palpável desde 2018, acabou que no follow-up desse nódulo a paciente dobrou de tamanho, acabou por ficar sintomática, então ela tinha esse incômodo cervical, tanto estético como também para deglutir, e tiveram 2 PAFs aí Bethesda 2, isso fez com que essa paciente viesse encaminhada para a gente para avaliar a possibilidade de ablação, então aqui 2018, 2022, e aqui o pré, né, ablação, planejamento, a gente vê que é um nódulo bem grande realmente, né, um crescimento bem importante em relação ao passado. Tinha um pouquinho de componente cístico. Aqui a gente optou por fazer um microbolhas também, para a gente ter esse controle pré e pós-ablação. Quando a gente faz tireoide, a gente tem tido esse costume de utilizar um microbolhas. A gente acha que agrega bastante em termos aí de ver, né, qual área que de repente a gente tem que fazer um novo acesso ou não. E também em termos prognósticos, para ver se a gente vai ter uma resposta boa. E aí aqui, né, dois momentos, né, um foco um pouquinho mais para cima, outro um pouquinho mais para baixo, uma porção mais sólida do nódulo. Aqui, né, foram 5 posicionamentos que a gente foi fazendo as técnicas de moving shot, foram 3 no mesmo ponto e depois uma mais para cima e outra mais para baixo. E aqui o legal é que é uma agulha de 18 gauge, ela é um pouquinho menos calibrosa, de 7 centímetros, a ponta ativa tem 7 milímetros. Foi um procedimento sem sedação, só com anestesia local, né, o moving shot o tempo inteiro, 1h20 de procedimento, e foi bem tranquilo, assim, a ablação, né, um pouco de dor e inchaço leve no pós, que é bem comum. Essa paciente, aqui foi o pós, a gente vê então a área do nódulo bem desvascularizada com microbolhas, né, aqui as áreas císticas, e aqui para a gente fazer o comparativo, né, a gente achou bem interessante, a gente conseguiu pegar o mesmo corte, e aí sim, aqui, né, o pré-ablação, com essa área bem, né, captando bastante o contraste microbolhas, e aqui o pós, né, a gente vê uma área de desvascularização importantíssima, né, então um resultado bem satisfatório, imediato. Essa paciente a gente faz em regime de hospital dia, e acabou que fica em observação por umas 3 horas, mais para controle álgico, e acabou tendo alta. E aí agora a gente está aguardando o retorno dela em 3 meses para poder fazer a avaliação do pós-ablação e ver como que foi o resultado. Vou só finalizar assim, fazendo algumas considerações aí sobre a nossa experiência com esses 4 casos. O que eu acho de muito positivo em relação, né, a essa nova tecnologia aí que está aqui no Brasil é que eles têm um aparelho, né, que realiza tanto a radiofrequência como o micro-ondas. Isso eu acho um ganho, né, porque às vezes você está lá num caso, você pode mudar de ideia, né? Hoje mesmo a gente teve um caso assim, que a gente ia fazer um micro-ondas e a gente acabou optando por uma ablação pela localização de cólon, a gente estava um nódulo muito pequeno, então acho que esse é um diferencial, você pode optar por isso na hora. Isso também é outra coisa que eu acho muito bom, o Maurício mostrou isso, né? A resistência da agulha, então é um material que você consegue tracionar, se você quiser, né, afastar de alguma estrutura aí que você queira, né, proteger, e sem grandes problemas em termos de quebra. Os tempos foram muito rápidos, né, principalmente para micro-ondas. As áreas de ablação foram muito boas, né? Micro-ondas a gente já espera uma área de ablação grande, mas a radiofrequência foi uma surpresa muito positiva em termos de resultado. E eu acho que a técnica pulsada, né, a gente não teve problema com o caso que a gente fez próximo do diafragma, isso foi muito positivo, né? A gente viu, apesar de a gente ter feito a hidrodissecção, foi um caso que evoluiu muito bem, o paciente não ficou com dor, o líquido pleural ali que, né, não aumentou também, então acho que pode ser uma vantagem, lógico, acho que o controle mais a longo prazo vai mostrar melhor isso para a gente, agora é muito curto para a gente falar qualquer coisa, mas acho que é uma vantagem que a gente tem que ter em relação aí a que a gente tem que pensar quando a gente tiver, né, todas as tecnologias disponíveis. A única desvantagem é que para fazer a pulsada você precisa entrar com a agulha 14 gauge, não com a 16, então a agulha é mais calibrosa, então, né, fica aí a desvantagem em relação a isso. E a esfericidade, que eu achei muito boa aí para ambas, né? Principalmente com micro-ondas, mas achei que entregou áreas de ablação aí muito boas e esféricas, que eu acho que ajuda, né, em termos de planejamento. E agradecer aí toda a nossa equipe, nossos residentes, o Rômulo, que me ajudou bastante aí com a montagem dos casos, e o tempo de vocês. Não sei se vocês querem fazer algum comentário. Eu acho que você já falou tudo, Guilherme. Você resumiu bastante coisa aí. E temos o Hugo ainda também, né? Vamos lá. Sim. Vamos lá.
Muito bem. Compartilhei minha tela. Vocês conseguem ver minha tela? Tá Sim. dando para ver sim, Zé. Acho que só põe no modo apresentação, talvez aí para aí, boa. Maravilha. Gente, eu vou ser super objetivo porque realmente está tarde, tá? Então, eu acho que sim, tudo já foi dito. Vou mostrar o único caso. Nós fizemos 2 casos com a tecnologia da Amica. Os 2 foram no INCA. Tá? Eu sou médico do INCA, do Rio de Janeiro, essa é a minha equipe. O primeiro caso foi uma ablação com micro-ondas de uma lesão hepática e o segundo caso foi uma ablação por radiofrequência da tireoide. Eu vou mostrar somente aqui o caso do fígado. Eu já imaginei que ia ficar extenso o webinar, então eu só preparei o caso do fígado. É uma paciente de 73 anos, com uma cirrose pelo vírus C, tratada com resposta virológica sustentada e uma hipertensão portal clinicamente significativa, uma Child A6. Ela tem um nódulo de RAD 5 de 3,2 centímetros no segmento 8, justa diafragmática, bem colada no diafragma. Uma tensão de tórax normal, encaminhada por transplante hepático, fez uma quimiobilização que não deu certo, não vou entrar aqui em detalhes até para a gente ganhar tempo, e algumas comorbidades e um laboratório razoavelmente bom. A ressonância pré-procedimento mostra a lesão compatível com o LIRADS 5, e ela é uma lesão, como vocês podem ver, completamente colada no diafragma, na sua porção mais posterior. Tá? Eu não sei se eu falei que é o segmento 7, mas isso é segmento 8. Segmento 7. Isso é segmento 7. A lesão hipervascular. E então o procedimento foi realizado no dia 23 de novembro, foi agora lá no INCA, no Rio de Janeiro. Eu, como já foi dito aqui, também uso bastante a hidrodissecção. Eu geralmente uso um kit de micropunção, que é esse aí, que a gente tem lá no hospital, um kit de punção simples, e injeto o soro à vontade. Gosto de misturar com um pouquinho de contraste, então fica com esse aspecto que a gente consegue diferenciar bem da densidade do fígado. Bota um pouquinho só de contraste para não ficar muito branco. E aqui vocês podem ver a bainha do kit de micropunção, que se direcionou para posterior, e a gente injetou uma quantidade boa de soro. Tá? A gente faz a punção, nesse caso a gente fez uma punção guiada por TC, uma coisa que não foi dita aqui, mas eu acho, nessas lesões muito posterior e muito altas, eu acho que é difícil de ver a lesão com ultrassom, a ponta da lesão com ultrassom. Então, gosto sempre de confirmar onde é que está a ponta da minha agulha de ablação com a tomografia. Tá? Então, aqui a hidrodissecção, a agulha sendo posicionada, e a hidrodissecção te permite isso aqui, você chegar no limite do fígado. Né? Você pode chegar no limite do fígado com uma certa tranquilidade, porque você sabe que está longe do diafragma, o seu diafragma está muito bem protegido. Né? Então, eu acho que a hidrodissecção tem que ser usada sem muita pena. Aqui no sagittal a gente consegue ver bem a ponta da agulha e a distância que a gente ganha com a hidrodissecção. Semelhante ao Guilherme, a gente também usou um protocolo pulsado, até por uma conversa ali com um engenheiro, com um técnico italiano, e ele disse que a forma pulsada talvez tivesse aí uma certa capacidade de proteger as estruturas circunvizinhas, e também com o interesse também de ver se a técnica pulsada me daria também uma área de ablação um pouco mais arredondada, que era uma coisa que eu também tinha interesse de verificar com a utilização da Mica. Esse aqui foi o controle imediato com tomografia contrastada, depois que a gente fez a ablação. Eu acho que a ablação ficou razoavelmente redonda, talvez um pouquinho mais elíptica aqui, e vocês podem ver que a ablação ela se estendeu bem para a margem do fígado. Eu acho que seria muito mais temeroso de fazer isso se a gente não tivesse tido aí a hidrodissecção. Esse branquinho aqui é um restinho de lipiodol da tentativa de quimiobilização que aconteceu. A minha Siri aqui abriu. Então, aqui a ressonância, como a lesão era e como a margem ficou aqui, a gente ficou razoavelmente satisfeito com a área de ablação. Eu fiz 2 ciclos só. Um foi pulsado ali mais próximo do diafragma e um outro ciclo não pulsado. Eu fiquei não muito satisfeito na margem inferior da mica. E aqui a ressonância com 3 semanas, a gente antecipou um pouquinho esse controle. Como o Ahmed falou, quando a gente está testando uma tecnologia nova,
às vezes é mais interessante fazer um controle um pouquinho mais precoce para ver se a gente teve o resultado que a gente gostaria de ter tido. E a gente ficou bem satisfeito com o resultado. A área de ablação bem esférica, bem redondinha. Achei bem interessante essa área de ablação. Bem colada no diafragma também, de propósito, uma vez que a lesão também era absolutamente indissociável do diafragma. E aqui na subtração, sem nenhum tumor viável. Fiquei bem satisfeito com esse resultado, uma área de ablação grande e sem nenhum sinal de tumor viável. Isso aqui é um artigo super antigo, já da Radiology, de 2006, então as pessoas já protegiam o diafragma desde então, não é nenhuma novidade. O que eu achei interessante é o posicionamento da agulha. Eu gosto muito de posicionar a agulha de forma paralela e esses autores aqui, eles resolveram comparar o posicionamento das agulhas paralelas com o posicionamento das agulhas não paralelas em termos de recidiva local, né? E eles verificaram uma série de doentes que se você faz o posicionamento da agulha de forma paralela, você tem uma menor chance de progressão local do tumor. Aqui a gente está falando do fígado. E aqui o conceito é esse aqui, é deixar sempre a agulha realmente paralela e não fazer punções oblíquas. Enfim, isso é uma questão de um pouco de gosto de cada um, mas achei interessante achar esse artigo onde ele realmente conseguiu comparar esses dois tipos de posicionamento de agulha. É uma coisa que eu costumo até colocar nas minhas aulas de micro-ondas também. Eu tive uma quebra de agulha de micro-ondas, não foi com a mica, tá? Mas é uma coisa que até gosto de compartilhar, porque foi extremamente desagradável, eu nunca tinha acontecido isso, já uso micro-ondas há mais de 4 anos, e aconteceu ano passado. Então a gente tem que sempre verificar se a agulha realmente tem uma rigidez que a gente possa manipular ela sem causar esse tipo de intercorrência. Bom, já está bem tarde, meus filhos com certeza já foram dormir, então eu vou parando por aqui. Bom, vocês têm considerações finais para a gente encerrar? Algum comentário sobre o caso do Zé Hugo? Por conta da hora. I would say that I thought that was a very nice case. I agree with you that parallel versus non-parallel positioning definitely influences the efficacy, even near the diaphragm, but in other locations. And I think it was very elegant in the hydrodissection as well. I think the larger with the 14 gauge, the pulse technique, the sphericity, that is definitely something that is an advantage, particularly if you are also ablating near, sometimes in central lesions, hepatic veins, and other structures where you really need to overcome some of the heat sink effect. So I think that was very elegantly done. So. Obrigado. Vocês têm mais alguma consideração? Alguma pergunta da plateia? Não, né, Marília? Não teve nada do chat aí. Eu pessoalmente achei muito boa o webinar. Infelizmente, a hora realmente está tarde, está todo mundo exausto, mas foi excelente. Eu queria agradecer a todos aí a presença, o Dr. Hamed. E Marília, você faz a finalização aí. Bom, também queria agradecer ao Dr. Hamed pela experiência ampla aí que ele já tem para compartilhar com a gente. Os casos também iniciais aqui no Brasil também foram casos belíssimos e acabou sendo bem completo, né? Teve caso de tudo e que vocês acabaram compartilhando as dificuldades e as vantagens aí do material. E Dr. Menezes, que sempre acrescenta muito com a ampla experiência também. E pela indústria aí, vamos estar usando o material daqui para frente junto. Obrigada, boa noite e até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pela oportunidade.